Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live que vamos ter, que está dentro da programação dessa semana, né? Essa semana nós programamos 6 lives, segunda a sábado, e cada dia com um tema, né? Ontem nós tivemos uma live com o Dr. Yuri Félix, diretor do IBC Crim. Fantástica aula, né, sobre a questão prática do Tribunal do Júri. Boa noite, doutora Paula Maroto. Tá aí, Braulio também, que acaba de chegar aí. Iris. E ontem nós tivemos a live com o Dr. Yuri Félix sobre Tribunal do Júri. E hoje nós vamos ter a live com o Dr. Rafael Bolt. Aguardar ele chegar aí. Nós vamos ter uma live com o Dr. Rafael Bolt. É um cara fantástico, um amigo meu. Doutor em Direito, pós-doutorado em Direito, doutor e mestre em Direito pela FTV. Pós-doutorado dele foi cursado na Alemanha. Professor de pós-graduação e de graduação. E vamos estar falando hoje sobre aplicação da lei penal. O Dr. Rafael acabou de chegar, vou convidá-lo para estar presente aqui. Podemos iniciar a aula. Olá, doutor Rafael, tudo bem? Boa noite, E tá me ouvindo Davi, bem? tudo bem? Ouvindo bem, tranquilo. Show de bola, muito bom. Estava aqui falando um pouco, né, da nossa programação dessa semana. E então, primeiramente, doutor Rafael, eu queria agradecer a sua disponibilidade em participar dessa live. Como eu havia Uhum. mencionado, e vou mencionar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, em razão do isolamento social, a nossa necessidade de ficar em casa, sempre estou reprisando isso. O meu intuito com as lives foi fazer como se fosse um congresso, mas assim, cada dia com um tema, e para que isso pudesse fomentar no advogado, no estudante de direito, né, fomentar o estudo. Né? Cada dia uma Uhum. pessoa, aquelas pessoas que às vezes a gente não tem a oportunidade de ouvir com frequência, né? E aí minha ideia foi trazer aqui, fazer esse projeto, trazer cada dia uma live com um convidado, e esse convidado puder dar aí, explanar um determinado tema e contribuir, né? Ter essa solidariedade com a gente, essa solidariedade em ajudar o próximo a estudar, fomentar o estudo. Esse foi o intuito. E com isso, doutor Rafael, eu gostaria de agradecer então a sua disponibilidade em poder estar aqui com a gente. Tá ótimo, eu queria te agradecer pelo convite, Davi. A gente pode dispensar a formalidade, né? Acho que aqui a gente podemos nos tratar de maneira mais informal um pouco. Você que manda. Eu, agra- eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer participar. Eu acho que a sua proposta ela é muito interessante, né? Principalmente em tempos de isolamento social, como você explicou, como você bem explicou. As faculdades, de um modo geral, né, os cursos têm sido todos ministrados assim, aulas, então a gente tem trabalhado nesse modelo mesmo, né, EAD, né, ensino à distância. E eu só queria, então, mais uma vez agradecer, dizer que é um prazer participar. Eu vi que você convidou grandes nomes, tentei assistir alguns, né, eu não pude participar de todos, mas vi algumas lives, assisti a algumas. Então, assim, está de parabéns pela iniciativa, né, acho que é louvável e nós precisamos de mais iniciativas como essa. A tecnologia tem que ser usada para nos ajudar, né, a Perfeitamente. nosso favor. Show, Como é que excelente. nós fazemos então? Posso começar a Então, abordar um pouquinho do só tema? Como é que você vou. prefere? O pessoal tá chegando aí, para quem não. Como tem pessoal de fora tal, né? Só gostaria de passar aqui para vocês o Dr. Rafael Bolt. Ele é professor de Direito, de graduação e pós-graduação, é pós-doutor em Criminologia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, doutor e mestre pela FDV e advogado criminalista, né? Então, doutor Isso. Rafael, o assunto de hoje eu às vezes vou colocar aqui a mensagem, né, sobre o que é o assunto, para quem estiver chegando no meio da live. O assunto de hoje é sentença penal condenatória
e reação defensiva, certo? Uhum. Quem tiver perguntas, pode colocar a pergunta aí, que eu vou anotar aqui a pergunta. Aí, Rafael, você pode ficar com liberdade, se quiser, se você ver alguma pergunta e quiser responder, você já pode. Mas caso você não queira interromper, eu vou anotando as perguntas e depois eu te passo. Não há nenhum problema também Tá, não, tá? De qualquer forma, eu vou tá anotar bom. aqui as perguntas. Então, pode ficar à vontade, Rafael. Você tem aí o tempo aí. O Então Instagram nos tá. limita com o tempo de 1 hora, mas Uhum. a gente começou às 6 em ponto, então você fica à vontade aí. Até Tá, às 7 horas está tá com o tempo ótimo. livre. Eu espero não cansá-los muito também. Acho que essas perguntas são interessantes, essa participação do pessoal é bem interessante, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa temática a partir de duas perspectivas diferentes. E eu queria começar essa fala até, Davi, assim, retomando algo que eu acho que é fundamental para nós que somos professores, que diz respeito à formação dos nossos alunos e dos advogados. Então, para falar sobre reação defensiva à sentença penal condenatória, a gente tem que falar de duas coisas, basicamente: da atuação do juiz, do magistrado, que é aquele que vai sentenciar, e também da atuação do advogado, que é quem vai exercer essa resistência à pretensão punitiva, né, durante o processo, no plano defensivo, obviamente. Então, são dois atores processuais, né? Nós temos o magistrado, que é extremamente importante nesse assunto, e também a atuação dos defensores, dos advogados, que é extremamente importante. Quando a gente fala em reação defensiva, ele é o protagonista, obviamente. Então, a minha fala aqui, ela parte de duas perspectivas, basicamente. Uma dogmática e outra, vamos dizer assim, mais criminológica. A intenção é trazer uma análise mais interdisciplinar do tema. E aí, como eu disse, Davi, tem uma. Me parece que há um déficit, há um problema muito grave na formação dos nossos atores processuais, né, dos nossos juristas. O Klaus Liedersen, que foi um professor em Frankfurt, eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer meu estágio doutoral na Universidade de Frankfurt, em 2015. E o Klaus Liedersen foi professor lá, não tive a oportunidade de ser aluno dele, né? Ele já tinha aposentado, já era professor emérito. Quem me orientou lá foi o professor Wilfried Neumann. Mas a Universidade de Frankfurt já tem uma tradição muito grande no direito penal, nas ciências criminais, de modo geral, na filosofia, né? Porque é a universidade onde foi professor o Winfried Hassemer, é a universidade onde é o professor Klaus Günther, o Fried Neumann, o Cornelius Prittwitz. Então, nós temos ali, dentro da filosofia, Habermas foi professor lá, a gente tem Axel Honneth, já é emérito também, Adorno, Horkheimer. É uma universidade que tem uma tradição muito forte, né? Muito importante no plano das ciências criminais e da filosofia. E em uma conversa que eu tive com o meu supervisor lá, eu disse a ele que me impressionava muito a formação interdisciplinar dos professores na Alemanha, né, que davam aula de direito penal, processo penal, a capacidade que eles tinham de dialogar com outras áreas do conhecimento. E o que ele me disse é que aquilo, na verdade, era uma premissa, que todo professor, ou praticamente todo professor de direito penal, de processo penal, né, que é a nossa área aqui, as ciências criminais, eles têm essa formação interdisciplinar, eles utilizam a filosofia, eles utilizam a criminologia, eles utilizam as ciências sociais para auxiliarem na interpretação desse fenômeno, né, para auxiliarem na compreensão, no estudo do direito penal, do processo penal. Não tem como você falar, por exemplo, em direito penal sem conhecer um pouco de filosofia, né? Imagina, você vai falar em teoria da ação, você vai falar em conceito analítico de crime, né? Então, pressupõe mesmo, são pressupostos. E nessa universidade, havia ali um professor, já saudoso, falecido em 2016, mas muito importante, chamado Klaus Liedersen. E ele escreveu um artigo que depois virou capítulo de um livro que ele publicou, que se chama A Miséria da Criminologia Crítica. Esse artigo ele não foi traduzido ainda para o português, mas ele é um artigo muito interessante, onde o Klaus Liedersen faz uma análise sobre
o desinteresse dos criminólogos pela dogmática penal. Ele vai mencionar um problema, aquilo que ele vai diagnosticar como um problema, né? Esse desinteresse que os criminólogos têm pela prática penal, pela prática forense, né? A ausência de diálogo do criminólogo com o profissional, o advogado, o juiz, o promotor, com aquele que está no front, vamos dizer assim, que está no dia a dia ali, né? E, ao mesmo tempo, ele também vai indicar um problema grave, que é um afastamento desses profissionais que estão no dia a dia, né, nos fóruns, nos tribunais, desses profissionais, um afastamento deles da academia, da criminologia, do conhecimento teórico também. Então, ele diz ali que as ciências criminais hoje, elas requerem urgentemente um estudo interdisciplinar. Isso a gente já vem dizendo há muito tempo, né? Todos os professores dizem isso. O problema é que a gente diz isso e tudo fica num plano meramente discursivo. A gente não instrumentaliza isso, a gente não efetiva isso na prática. Basta a gente pensar o seguinte, para mim, um erro grosseiro que nós cometemos, nós professores, e reproduzimos isso depois, né? Os nossos alunos reproduzem isso depois, também no âmbito da prática, é achar que estudar o Código Penal, processual penal, por si só é suficiente. Tanto é que a gente usa como plano de aula o Código Penal. É um negócio meio absurdo. A gente está falando de sentença penal aqui. As faculdades, elas pegam o Código Penal e usam aquela ordem para elaborar o seu planejamento. As disciplinas, os planos de aula são feitos a partir da ordem do Código. Olha que absurdo. O aluno estuda dosimetria da pena, aplicação da pena, antes de conhecer o processo. Então, a gente tem algumas coisas surreais. Ele vai estudar alguns institutos de execução penal que estão na parte geral do Código Penal, né? Ele vai ter contato com fixação de regime inicial, ele vai ter contato com substituição de pena alternativa, ele vai ter contato com remissão, detração, com vários institutos que ele não consegue compreender adequadamente porque ele sequer teve a parte especial. Esse aluno sequer estudou os crimes em espécie. Então a gente vai falar de prescrição para um aluno que não sabe como funciona a pena em abstrato e pena em concreto. Assim, eu acho que o grande problema, e aí nós temos que talvez dividir essa fala em duas partes. Primeiro, tentar fazer uma autocrítica como professores, né, que estão formando os futuros advogados, os futuros juízes, e fazer a autocrítica também como advogados. Porque, normalmente, a gente faz a crítica da sentença, né? Mas a sentença que o juiz prolatou nesse caso, nós como advogados temos essa tendência. Sentença mal feita, Ctrl-C, Ctrl-V, o juiz não se preocupou sequer em analisar adequadamente, em fundamentar adequadamente, a sentença ela é nula por isso, A gente faz as críticas aos magistrados, mas eu acho que hoje o nosso papel como advogados é fazer algo muito difícil, que é a crítica mais complicada, que é a autocrítica. Criticar os juízes, criticar o Ministério Público é algo até fácil. Fácil porque pelo nosso lugar de fala. Mas acho que nós temos que fazer autocrítica como professores e como advogados que somos. Por que eu estou dizendo isso? Se nós conseguirmos atuar de maneira mais consistente, como professores e como advogados, eu acredito que nós vamos ter também sentenças melhores. Uma das funções do recurso é, de alguma forma, otimizar a qualidade dos pronunciamentos, dos provimentos jurisdicionais, né? Levar ao aperfeiçoamento da atuação também do magistrado, né? Seja o Ministério Público ou seja a defesa, né? Mas as partes, ao recorrerem, elas estão também, de alguma forma, mandando uma mensagem para o julgador. Quando esse recurso ele é objeto de uma reforma no tribunal, o que nós estamos dizendo? Olha, da próxima vez, julgue melhor, fundamente melhor, analise com mais cuidado, com mais cautela, seja mais minucioso, seja mais cauteloso, né? Então, nós geramos uma pressão, nós acabamos impondo ao juiz uma necessidade de um preparo maior. Veja que isso acontece em sala de aula.
os meus alunos são alunos extremamente preparados, né? Eu tenho muito prazer em lecionar, porque eu vejo alunos preparados. Eu vejo alunos que se preparam. Claro, você tem aqueles alunos que não se interessam tanto por uma disciplina e outra, mas de modo geral eles se preparam. E quanto mais preparados são os alunos, mais nós professores temos que nos preparar também. Então, eu acho que essa fala ela é importante para nós como professores e para nós como advogados. E aí, o que eu queria começar também propondo, né? A necessidade, eu já falei aqui de alguns déficits, de algumas carências, de alguns problemas na formação do profissional do direito, principalmente no âmbito das ciências criminais. Eu não tenho como falar, obviamente, fazer análises mais profundas sobre formação no âmbito do direito civil, processo civil, né, que me são coisas não tão próximas. Mas, no caso do profissional das ciências criminais, eu sempre dizia isso para o meu amigo Thiago Fabres, né? A gente sempre conversava muito sobre isso, que era meu sócio no escritório e faleceu recentemente. E converso muito isso com alguns colegas de docência, de advocacia também. Existe um modelo que o Saulo de Carvalho trabalha isso muito bem no Brasil, o Nilo Batista, o Juarez Cirino dos Santos, são professores que trabalham isso muito bem, que é o chamado modelo das ciências criminais integradas. Né? Não é uma invenção deles, isso na verdade surge na Alemanha. Von List trabalhava esse modelo, né? E o Hassemer vai tentar trabalhar na mesma perspectiva. A ideia de você integrar no ensino das ciências criminais, no ensino na aprendizagem das ciências criminais, dogmática penal e processual penal, política criminal e criminologia. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é repensar a formação jurídica, repensar a forma como nós, professores, ensinamos direito penal e processo penal. E segundo, aí é um papel talvez importante também da OAB. A OAB tem um protagonismo nesse sentido, né? E eu acho que você está fazendo isso muito bem quando oferece lives como essa aqui. Eu acho que em alguma medida você está cumprindo esse papel, que é pensar no aperfeiçoamento dos advogados, Sim. na qualificação dos advogados. A gente não pode achar que o sujeito se forma e uma vez que ele se formou e fez lá uma especialização, que seja, acabou. Né? Então, a gente tem que se qualificar de maneira permanente, isso é diário. Então, infelizmente, eu vejo muitos advogados que criticam sentenças de magistrados, que criticam a atuação do juiz, que criticam a atuação do Ministério Público, mas que não se preparam adequadamente. Mas que, às vezes, não se qualificam adequadamente para exercer essa resistência e para forçar o magistrado a proferir sentenças melhores, a se preparar melhor. A impressão que eu tenho, e isso é só uma impressão, não é pesquisa empírica, né? É que no âmbito civil nós temos sentenças, nós temos processos mais bem instruídos, mais bem feitos, do que muitas vezes no âmbito criminal, sentenças mais bem fundamentadas, porque os nossos colegas civilistas, eles forçam os juízes a isso. E na área criminal, às vezes, você tem aquela mentalidade um pouco antiga de que o advogado tem que conhecer só o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, e é suficiente. Mas não é. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar fazendo essa autocrítica e trabalhar uma perspectiva diferente das ciências criminais. A qualidade das sentenças ela vai depender também da qualidade dos advogados. Aí a gente pega aqui uma situação onde a gente vê essa catástrofe, né, essa tragédia. Dosimetria, aplicação da pena. Por isso eu sugeri esse tema também quando a gente conversou. Uhum. É um dos maiores problemas que nós temos na prática. A aplicação da pena. Não estou falando aqui sobre teorias da pena, não estou falando de algo extremamente abstrato, não, tá? Não estou falando sobre discussões num plano meramente teórico. Eu estou falando realmente de aplicação prática de algumas teorias. Né? Eu estou dizendo de cálculo de pena com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal. Né? A gente pega lá o artigo 68 e a gente vai ver que a aplicação da pena ela vai obedecer a 3 fases. Então, a primeira coisa que o juiz deve fazer é analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Aí já começou o problema. E aí muitos advogados, eles deixam de recorrer, né? Ou eles recorrem mal
por não conhecerem o critério trifásico. O advogado acha que isso é um trabalho do magistrado. Só que, na verdade, isso é um trabalho fundamental do advogado, defensor. Ele precisa conhecer a aplicação de pena, ele precisa conhecer sentença penal, ele tem que entender o que é motivação das decisões judiciais, né? Que está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, existe um certo comodismo, por um lado, obviamente, e por outro, eu acho que uma omissão mesmo. Eu acho que uma omissão da nossa classe, vamos dizer assim, dos nossos colegas muitas vezes. Uma coisa que para mim é completamente absurda, eu vejo colegas advogados criticando o garantismo penal, por exemplo. O advogado faz críticas ao garantismo, o advogado criminalista, muitas vezes, fazendo críticas à teoria garantista, e aí eu fico pensando, mas como que você vai criticar uma teoria? Você pode falar que não existe um único garantismo, mas como que você critica o garantismo do Ferraioli? Não estou falando de garantismo integral, que isso é uma invenção brasileira que não existe no livro Direito e Razão do Ferraioli, né? Isso é coisa... Aí vai a crítica ao Ministério Público, né, agora. Isso é coisa de promotor de justiça, está inventando um negócio que não existe no livro do Ferraioli. Você pode até inventar a teoria, garantismo penal integral, mas isso o Ferraioli não trabalhou, não disse isso. Porque como é que você pode criticar o garantismo como advogado, sendo advogado, se é uma teoria que propõe a limitação do poder punitivo e a maximização dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos fundamentais do réu, né? Então, me parece absurdo. Os advogados precisam compreender o lugar de fala deles, né? Qual é o meu local de fala? Então, eu vejo muitos colegas reproduzindo o senso comum teórico, né? Porque quando o aluno faz isso, é até certo ponto compreensível. Mas quando você vê advogados reproduzindo o que o Datena diz no programa dele, porque o Datena é uma grande fonte de estudo de muitas pessoas, né? E eu diria que os meios de comunicação são extremamente importantes quando a gente fala de certos assuntos, porque eles vão construir essa realidade sobre a pena, por exemplo. Se você conversar com qualquer lei, qualquer pessoa, boa parte do que eles sabem sobre direito penal, e atualmente quase todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre direito penal e processo penal, né, principalmente em tempos de lava-jato, se você conversar com um leigo, ele vai falar sobre delação premiada, ele vai falar sobre corrupção, ele vai falar sobre crimes contra a administração pública, ele sempre tem alguma coisa a falar sobre aplicação de pena, sobre política criminal, sobre cárcere, e tudo que ele sabe, ou boa parte do que ele sabe pelos meios de comunicação. Como eu sou formado em comunicação e em direito, eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação à comunicação, mas eu sei que o pessoal da comunicação cumpre um papel importante, ora positivo e ora nocivo, de construir a realidade social sobre aquilo que nós chamamos também de direito penal e processo penal, né? Então as pessoas acham, por exemplo, que a pena vai cumprir aquelas funções que estão declaradas lá, né, como ressocializar. Algumas pessoas ainda acreditam em ressocialização, né? Que a pena privativa de liberdade, que o cárcere vai ressocializar o indivíduo. Nada contra quem acredita, mas a criminologia crítica já mostrou que a nossa realidade mostra isso diariamente, né? Como é que você vai ressocializar alguém, se é que isso é possível através da pena, dentro de um presídio lotado, onde o sujeito está comendo sobra, resto, comida estragada, né? Encarcerado com mais 30 numa cela, que deveriam ter 2, 3... Então, é uma ilusão, na verdade, né? E os meios de comunicação ajudam a vender um pouco essa ilusão. Então, quando a gente fala em sentença penal, a gente está falando de eu falei aqui de criminalização, né? Falei de seletividade penal, de criminologia. Quando a gente fala em sentença penal, nós estamos falando do ato derradeiro do processo de conhecimento. A gente costuma falar muito em seletividade penal, por exemplo. O sistema penal é seletivo, né? Para o leigo, isso soa talvez como excessivamente teórico, mas a verdade é que existem explicações teóricas para a seletividade, né? Então, o Alessandro Barata vai dizer que nós temos 2 processos de criminalização, primária e secundária. A seletividade penal, ou a aplicação seletiva das leis penais, né? É aquela velha ideia, assim, para quem não é do direito, o direito penal ele vai encarcerar os pobres, os negros, os sujeitos mais vulneráveis socialmente, né? Então, o Eduardo Galeano tem uma metáfora que é fabulosa. O sistema penal é como uma serpente, né? Ele só pica os pés daqueles que estão descalços.
Então, o sistema penal ele é seletivo, mas como que funciona a seletividade? Funciona a partir de dois processos de criminalização. Primária, criação das leis penais, e secundária, aplicação das leis penais. Tá? Então, a gente tem aí um processo de seletividade penal que vai se cristalizar na sentença penal. Né? A gente vê claramente que a sentença penal é o ato derradeiro do processo de conhecimento e é um momento de aplicação da lei penal onde talvez a seletividade fique mais patente. Basta pensar, por exemplo, na lei de drogas. Né? Se você pegar lá circunstâncias judiciais preponderantes no artigo 42, se não me falha a memória da lei de drogas, a gente vai ver quais são as preponderantes. Então, se a gente pegar, por exemplo, o artigo 59 do Código Penal, e aí já entrando no aspecto mais dogmático, nós temos 8 circunstâncias judiciais. Algumas objetivas, algumas subjetivas. Aí nós temos lá culpabilidade, você tem mais de 6 correntes para explicar a culpabilidade, depois de falar um pouquinho sobre isso. Você tem antecedentes, que é um problemaço, apesar da súmula 444 do STJ, mas é um problema. Você tem conduta social, uma coisa terrível, e aí pioramos, né? Personalidade do agente. Imagina você julgar um sujeito, não estou dizendo que o juiz não deva levar em consideração o contexto social, né? Ele deve levar isso em consideração, até para que possa existir justiça. Cada indivíduo é diferente, cada contexto é diferente, mas tem que haver uma correlação entre o contexto e o fato praticado. Então você pega, às vezes, um juiz que vai dizer lá, personalidade do agente, desfavorável, tendo em vista que voltada para o crime. Né? Assim, nós estamos vivendo ainda o positivismo criminológico, em que nós vamos condenar indivíduos não pelo que eles fizeram, mas por quem eles são. A gente vê, claro, a gente tem juízes e juízes, né? Ainda há juízes em Berlim. No Brasil nós temos juízes fabulosos, que são vanguarda do pensamento jurídico, que tem uma visão crítica do direito, do processo. Eu não quero desmerecer ninguém, mas você tem o Alexandre Moraes da Rosa, que é um cara, um amigo querido, um cara extremamente, né, à frente do seu tempo. Você tem um Geraldo Prado, quando atuava, você tem, sei lá, você tem tantas pessoas, Hamilton Bueno de Carvalho, Rubens Casara, caras que são realmente diferenciados, mas eles não são a regra, infelizmente. Né? A gente tem juízes que são sujeitos que fundamentam. Você pega uma sentença do Alexandre Moraes da Rosa, você vai ver em termos de motivação, ele dá uma aula. Né? Agora, o que me chama a atenção é isso, é nós analisarmos o artigo 59 e vermos o quanto que aquilo deixa margem para a violação ao princípio da legalidade, por ser um tipo penal extremamente aberto, uma norma penal muito aberta, muito ampla, e também permite uma série de arbitrariedades, uma série de abusos. Uma série de abusos são cometidos porque são muito vagos, são imprecisos, né? Então você pega, como a gente estava falando aqui, culpabilidade, antecedentes, você tem conduta social, personalidade do agente, né? Então, assim, eu acho que o primeiro desafio nesse caso seria tarefa fundamental, aí do ponto de vista agora dogmático, né? Que eu acho que a maior propensão de erros está no artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. Eu não vou me preocupar tanto em falar sobre a segunda e terceira fase, agravantes, atenuantes, causa de aumento de diminuição, porque aí a gente expande demais o objeto. Mas a primeira fase, você como advogado certamente vivencia isso todos os dias, a gente vê coisas extremamente absurdas, em termos de fundamentação ou falta de fundamentação. Tanto é que o Hasselmer, ele tem uma frase muito legal, que ele diz que a determinação da pena é o muro de lamentações dos penalistas, né? Porque a gente vê diariamente os problemas decorrentes da aplicação da pena. Uma ausência de transparência nos critérios de determinação da pena, né? Então, existe uma propensão maior a erros na primeira fase do critério trifásico. E os advogados, eles deixam passar algumas coisas, sabe, Davi? Isso é que me incomoda. Não estou dizendo que... então quer dizer que o advogado é o sujeito que está necessariamente com a razão. Não, não é isso. Mas ele deixa de cumprir o papel dele como defensor, como defesa, de se insurgir contra certos abusos, contra certos erros. Como eu falei, né? Acho que o nosso objetivo também, além de lutar pelos direitos e garantias dos nossos clientes, é lutar também por uma otimização desses provimentos, desses pronunciamentos jurisdicionais por meio do recurso, que é um direito também, né? Então,
eu acho que a tarefa fundamental, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, para todo mundo que se interessa por esse tema e que milita na área, qual é o sentido, qual é o significado de cada circunstância judicial? E aí eu citei algumas aqui, a gente tem lá o comportamento da vítima, circunstâncias do crime, motivos do crime, consequências, né? Todas as 8 circunstâncias. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, diante do caso concreto, diante dessa circunstância 59, qual é o significado, qual é o sentido de cada circunstância judicial? É um problema de conceito mesmo. Né? O que o legislador quer dizer com culpabilidade? Quando ele fala em culpabilidade, o que ele quer dizer com isso? E aí agora eu vou exemplificar. Conceito mais comum, reprovabilidade social do comportamento do réu. Culpabilidade é a reprovação social daquele comportamento. Isso não diz muita coisa. Até porque, na verdade, a gente pressupõe que por ter sido criminalizado, aquele comportamento é socialmente reprovável. Caso não fosse, não teria sido objeto de tipificação, né, de criminalização também. Então, o sujeito trabalha lá assim. A circunstância social, a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a reprovabilidade social da conduta do réu. São palavras, quase que palavras mágicas, né, que o sujeito usa muitas vezes para justificar uma decisão. Mas a gente não consegue entender o sentido daquilo. Então, o que ele quer dizer com reprovabilidade social da conduta? Será que culpabilidade é realmente isso? E agora vamos além. É muito comum na prática. O juiz disse que a culpabilidade é desfavorável tendo em vista a intensidade do dolo. Cara, o bom advogado, o bom estudante, o bom aluno, ele vai se preocupar em fazer uma análise crítica. Ele vai se perguntar, peraí, mas para eu entender culpabilidade, eu preciso conceituar. Eu preciso entender analiticamente o que é isso. E quando o juiz diz que a intensidade do dolo permite um juízo negativo sobre a culpabilidade, isso me leva à seguinte questão. Será que a intensidade do dolo está ligada à culpabilidade? Aí a gente percebe um equívoco grave que alguns magistrados cometem. Eles se esquecem da reforma de 84 do Código Penal. E aí eles fazem uma relação de culpabilidade com intensidade do dolo, porque o antigo artigo 42 do Código Penal fazia menção à intensidade do dolo, trabalhando ainda com a teoria causal e não com a teoria finalista. Né? Então eles trabalhavam ali com causalismo. Né, do Binding, do Metzger, eles estavam vinculados a um outro paradigma, a um outro modelo, que não é um modelo pós-reforma de 84 da parte geral do Código. E aí o juiz vai e reproduz isso diariamente. Intensidade do dolo, sendo que o dolo, na verdade, ele integra o fato típico. Né? Quando a gente fala em tipicidade, em fato típico, nós temos lá conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Então, vou falar em conduta dolosa ou culposa. E aí o magistrado leva para a culpabilidade uma análise que não deveria estar sendo feita. Que, na verdade, é um pressuposto. Se o juiz diz que a culpabilidade é desfavorável por causa da intensidade do dolo, ele está cometendo uma dupla incriminação. É o chamado bis in idem, que é vedado. Então, esse juízo ele é prévio, ele é anterior da tipicidade. E aí o advogado come a mosca, deixa a coisa passar, não recorre ou não sabe como impugnar uma sentença como essa. Aí alguns colegas vão dizer assim, tá, mas chegar lá no tribunal, chegar lá no TJ, chegar no TRF, não reforma. Bom, mas você vai deixar de cumprir o seu papel, e aí é o que a gente está falando agora há pouco, né? Como é que você vai ter sentenças melhores? Ou você tem um juiz que faz a autocrítica e que se preocupa em se qualificar, né? E aí geralmente são juízes que são professores, são juízes que são pesquisadores, né? Extremamente qualificados. Ou você tem um juiz que é pressionado a isso. E ele é pressionado por meio da via recursal. Né? Então você tem a possibilidade de uma tentativa de transformação na praxis mesmo. Né? Então, outro exemplo de tratamento equivocado da culpabilidade. O juiz coloca lá que a culpabilidade é desfavorável em virtude da periculosidade do agente. Cara, isso é extremamente grotesco, se a gente parar para pensar. Periculosidade do réu.
Se o juiz trabalhar com essa categoria, e quando ele fala em periculosidade, ele está fazendo, na verdade, uma remissão ao positivismo criminológico, mais uma vez, né, que estava preocupado com as causas do crime. A gente vai trabalhar aí com outro modelo criminológico, a gente vai trabalhar com Ferri, Garófalo, Lombroso, né, que tentava compreender as causas do crime a partir de fatores biológicos, né. Aí o juiz ele ainda está vinculado a esse modelo do século XVIII, século XIX, ali, né, sem saber algumas vezes, obviamente, e o advogado acaba reproduzindo isso. E aí ele diz lá que a culpabilidade é desfavorável em virtude da periculosidade do sujeito, do réu. Veja, se o magistrado trata a culpabilidade como periculosidade, ele está misturando duas coisas. Se há periculosidade, eu já não falo mais em culpabilidade, eu já não falo em censura do crime, da conduta, eu vou falar em medida de segurança. Se a gente trabalhar com essa categoria periculosidade, nós já vamos impor então a ele uma medida de segurança, ele é inimputável ou semi-imputável, né? E muitas vezes o advogado deixa de impugnar uma sentença, deixa de se insurgir contra uma decisão dessa, porque não conhece, não domina o conhecimento dogmático e porque não se faz, não tem o cuidado, às vezes, de se... Não, peraí, será que isso é assim mesmo, né? Será que isso deve funcionar dessa forma? Vamos um pouco além. O famoso bis in idem, que eu falei aqui agora há pouco. Eu acho que é um dos erros mais comuns, né, que nós temos é a incidência de dupla incriminação. É a violação do ne bis in idem. Então, muitas vezes o magistrado ele usa nas consequências do crime para majorar a pena, ou ele usa como motivos aquilo que já compõe o tipo penal, aquilo que já é elementar do tipo, né? Então você vê lá coisas meio um tanto estranhas, como consequências do crime são desfavoráveis tendo em vista que uma vida foi ceifada. Bom, num homicídio consumado pressupõe que a vida seja ceifada, né? Um crime de, sei lá, a gente pega um crime contra o sistema financeiro, um crime contra o patrimônio, as consequências são desfavoráveis tendo em vista o grave dano gerado ao erário ou o dano patrimonial que gerou a vítima. Bom, mas se não tiver isso, eu não tenho crime consumado, então, né? Não faz o menor sentido punir esse réu. Ele já está sendo punido, o legislador já criou um tipo penal de furto, de roubo, de estelionato, seja lá o que for, para puni-lo exatamente por ter subtraído algo, por ter se apropriado de algo indevidamente, um enriquecimento ilícito que é vedado pelo Estado. Só que isso parece muito básico para a gente, mas nas sentenças, muitas vezes, isso é reproduzido. É quase que senso comum, né? Então, personalidade. Personalidade é um negócio também que a gente vê coisas... A gente estava falando aqui agora há pouco de positivismo criminológico, a gente vê algumas coisas bem assustadoras. O juiz ele não consegue conferir um sentido adequado para o que seja personalidade. E aí, eu confesso, eu reconheço as minhas limitações como profissional do direito. Eu não conseguiria definir personalidade. Até porque dentro da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, dentro dessas ciências psi, né, vamos chamar assim, você tem uma série de divergências, você tem uma série de discussões sobre o que é personalidade. O que determina a personalidade de alguém? Como definir a personalidade de alguém? Então, nós temos aí um problema, como eu falei, de atribuição de sentido. E aí o primeiro problema de toda circunstância judicial é essa. Como definir? Qual o sentido que eu vou atribuir a cada circunstância? A gente passa ao segundo problema. Como valorar a partir das provas? Como identificar positivamente ou negativamente essa circunstância que eu conceituei? E aí eu preciso de indicar na minha sentença os elementos que vão ser suficientes para justificar uma posição. E aí você imagina quando a gente fala em personalidade, então, né? A gente tem uma tendência a achar que personalidade, pelo menos as sentenças, né, estão ligadas a questões como agressividade, né, o comportamento do réu durante a audiência, frieza, indiferença, ou, enfim, ligadas àquele pouco contato que o magistrado tem com ele, ou apenas a uma leitura rápida dos autos. Só que aí, o juiz ele não sabe efetivamente o que é personalidade.
E ele diz lá na sentença que o réu tem personalidade desfavorável porque ela é voltada para o cometimento de crimes, porque ele tem, na verdade, vários crimes lá na folha de antecedentes criminais dele. Muitos dos quais ainda não geraram sentença condenatória com trânsito em julgado. Mas o magistrado coloca lá que ele tem a personalidade voltada para o crime. E aí eu sempre digo isso, né, para os colegas, para os alunos, talvez todos nós tenhamos personalidade voltada para o crime. O que muda é só o tipo de crime que a gente comete, né? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, olha, talvez alguns aqui não vão cometer um crime de roubo, não vão pegar uma arma, sair lá na rua, meter a arma na cabeça da vítima e levar um carro. Mas é possível que muitos advogados cometam crimes contra a ordem tributária, que muitos empresários cometam crimes contra a ordem tributária, crimes ambientais, né, crimes contra a propriedade material. É possível que muitas pessoas cometam crimes contra a honra, ainda mais hoje em dia em ambiente virtual, né? Uma difamação, uma calúnia, uma injúria. Então, o que muda é o tipo de crime que as pessoas cometem, até porque nós criminalizamos absolutamente tudo no nosso país, né? E aí o sujeito diz assim, personalidade voltada para o crime, mas ele está cometendo seus crimes diariamente lá. Só que isso não existe. Essa categoria, ela não existe, pelo menos eu acredito, com base no que eu conheço, que já conversei com colegas de outras áreas, da área médica, da área psiquiatria. Esse conceito, ele não existe dessa forma. Então, primeiro o juiz precisa me dizer, na sentença, o que é a personalidade para poder sim fazer uma avaliação. E aí a gente chega a um outro problema. Será que o magistrado possui conhecimento técnico necessário para fazer esse tipo de avaliação? Primeira pergunta. Segunda, será que nós temos que realmente, numa sentença penal condenatória, avaliar a personalidade de alguém? Né? O Alexandre, por exemplo, Moraes da Rosa, ele afasta várias circunstâncias judiciais do artigo 59. Alguns juízes, poucos juízes fazem isso. Né? Ora por entender que não possuem conhecimento técnico para isso, ora por entender que não possuem material probatório suficiente para avaliar a personalidade do réu. Aqui ele diz assim, não, eu valoro, mas se eu tiver um laudo, por exemplo. A questão para mim, sabe, Davi, não é essa. Ela vai além. Será que no Estado democrático de direito, onde a gente tem supostamente adotado, né, o princípio da secularização, quando eu digo secularização, não estou dizendo que as pessoas não podem acreditar em Deus, não é isso. Do ponto de vista da atuação do Estado, né, há um valor que o Estado assume, porque nós não temos aqui, nós não somos, por exemplo, Israel, né, então a gente adota aqui o princípio da secularização. Né, existe um pressuposto. Será que eu posso e devo condenar alguém por aquilo que ele é? Né, por aquilo que ele acredita, por exemplo? Conduta social. Está lá na circunstância judicial 59. Vou aumentar a pena do réu com base na conduta social. O que é conduta social? É a análise do comportamento dele em sociedade. Qual é a relação disso com o fato que ele está, pelo qual ele está sendo punido? Essa é a questão. Eu preciso fazer esse vínculo. Então, a personalidade do sujeito. Eu estou condenando ele por um crime, sei lá, lavagem de dinheiro. E aí eu vou analisar a conduta social. O réu é um bom profissional, uma pessoa muito querida, sujeito muito respeitado no seu empresário, papapá. Então, eu não vou valorar negativamente. Tá, mas qual é a relação disso com o fato que foi praticado, o crime que foi praticado, né? Se o direito penal é do fato e não do autor, né? Por que essas circunstâncias judiciais ainda existem? E por que muitos advogados não se insurgem contra certas avaliações e certas valorações? Isso é que às vezes me incomoda, né? O advogado simplesmente não questionar, não impugnar uma sentença condenatória, não reagir a uma sentença condenatória que não tem motivação. Então, sentenças que não motivam adequadamente são nulas, porque violam a Constituição Federal. Na verdade, isso são só algumas angústias, né, algumas inquietações que eu tenho em relação ao tema. Eu não tenho... Eu vejo assim, alguns autores propondo soluções, né, há uma tentativa de reformar a parte geral do Código Penal, já algumas propostas, alguns, né, projetos de reforma do CP, inclusive de alteração do artigo 59, mas eu acho que independentemente das reformas, independentemente do que nós tenhamos no plano normativo,
é muito importante que nós, como acadêmicos e como advogados, nós tenhamos essa capacidade de crítica e de autocrítica também. Não é só criticar a atuação dos magistrados, mas é criticar a nossa própria atuação, a nossa capacidade de se insurgir contra essas decisões, que são decisões carentes de fundamentação, que são sentenças que violam o princípio da legalidade, com base em elementos extremamente frágeis, em argumentos que não se sustentam juridicamente, do ponto de vista probatório, né? São sentenças frágeis do ponto de vista da motivação. Aí o legislador vai agora e insere no pacote anticrime a nulidade por ausência de fundamentação, ele reforça, né, no próprio artigo 316 também, quando ele está falando ali sobre prisão preventiva, revogação da preventiva, a obrigação de motivar. Não precisava disso, né, porque a Constituição já diz que todo ato jurisdicional tem que ser motivado, tem que ser fundamentado. Então, assim, a minha proposta hoje para o pessoal que está ouvindo a gente é muito mais trazer algumas inquietações, algumas questões que eu acho que nós, como acadêmicos e como advogados, precisamos repensar, e essa autocrítica que eu acho que é fundamental. Sim. Fantástico, né? Eu acho que realmente precisamos de ter essa autocrítica. Os pontos que o doutor colocou, Rafael, que você colocou, foram fantásticos. Eu acho que essa questão da dosimetria é algo que incomoda muito. Eu anotei aqui umas 3 perguntas, mas no decorrer da sua fala você acabou respondendo, né? Você respondeu aqui, falou sobre os elementos próprios do tipo penal, que fazem, que às vezes o juiz coloca circunstância dentro da pena base, da motivação, coloca já elementos que já são do próprio tipo penal, né? Principalmente questão de motivação. Na verdade, realmente esta situação, Rafael. O advogado ele precisa conhecer bem essa parte da dosimetria, principalmente das circunstâncias judiciais, como o doutor bem colocou. Doutor Gustavo Varela comentou aqui, também mandou um abraço. Doutora Bruna Lira Duque, o Ferreira Ottoni sempre também comentou bastante aqui também, o doutor Gabriel Martinelli. Como eu mencionei, são 3 perguntas, eram 3 perguntas que acabaram colocando aqui, né, comentários e perguntas, que acabou que, Rafael, você já explanou, já passou por elas durante a sua explanação, né, já falou sobre elas. Em razão do nosso tempo, né, a gente tem alguns minutos só para finalizar, e queria agradecer realmente novamente pela explanação, pela brilhante aula sobre essas inquietações, né? Esses pontos, realmente, como eu mencionei, para mim, assim, esses dias, antes da quarentena, né, estávamos discutindo lá no escritório exatamente uma situação dessa, né, da dosimetria, e principalmente com essa situação que você falou da utilizar elementares ou circunstâncias do tipo dentro da circunstância judicial, e principalmente com o bis e idem, né? Por exemplo, no tráfico acontece muito, né? Por incrível que pareça, mas acontece muito no tráfico, o juiz valorar na circunstância judicial a quantidade e a natureza da droga, depois também utilizar lá na terceira fase para poder aplicar o menor grau de diminuição também a natureza e a quantidade da droga, né? Outra situação que a gente vê muito do bis e idem é o que você colocou, Rafael, a questão da motivação, né? Sempre colocam a questão da culpabilidade também, eles colocam muito também. Ele usa culpabilidade para. Ele majora a pena na culpabilidade e na personalidade com base no mesmo fundamento. No mesmo fundamento. Igual praticar também crimes, às vezes, com uma pessoa acima de 60 anos, eles colocam isso na culpabilidade, colocam isso na motivação e colocam como agravante ainda. Né? Exatamente. Agravante com uma pessoa acima de 60 anos. Realmente, se o advogado não estiver atento a essa parte da dosimetria, ele vai comer muita mosca, né? Doutor Rafael, muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa disponibilidade, por ter colocado aqui as suas inquietações, que isso realmente nos auxilia, assim, contribui para que nós também possamos buscar mais, estudar mais, conhecer mais diante dessas inquietações trazidas, que isso vai nos auxiliar
lá na frente, vai auxiliar num possível recurso. Tem duas colocações aqui, a gente tem ainda mais uns 5 minutinhos, Rafael. A doutora Aham. Raiula, né, ela coloca aqui, né, deixa eu ver aqui o comentário dela, alguns juízes usam um relatório de psicólogo das unidades prisionais para majorar, para, no caso, aplicar desfavorável à personalidade do agente. A doutora Raiula colocando que alguns juízes utilizam esses relatórios. E o Willo Eles são Freitas, usados, doutor né? Willo... Eles são e... utilizados, né, Davi? Mas é como a gente falou. Eu acho que a análise que a gente tem que fazer é: será que isso deve ser objeto de análise na fixação da pena base? Né? Será que eu preciso realmente valorar a personalidade de alguém, já que eu estou julgando e condenando esse réu pelo fato que ele cometeu e não por quem ele é? Né? Nós vamos condenar as pessoas por quem elas são? Ah, mas esse sujeito ele é um louco, né? Bom, então ele é inimputável. Então o tratamento que nós vamos dar a ele é outro, né? Medida de segurança, não é pena. Uhum, Então eu acho que uhum, assim, a questão ela é anterior, inclusive. sim. O doutor Willo colocou aqui, se tem algum autor que o senhor indica em relação ao Ah, tem tema? vários muito bons, cara. Eu gosto bastante. Se for em termos de manual, em curso de direito penal, né? Tem alguns que são muito bons, tem aqueles clássicos, né? Tipo o Bittencourt, mas eu gosto muito mesmo do livro do Juarez Cirino dos Santos, né? O Juarez consegue fazer essa análise das ciências criminais integradas, a parte geral dele é fabulosa. Dois colegas também têm um livro de parte geral muito bom, o João Paulo Martinelli e o Leonardo Schmidt de Bem, né? E o Paulo de Souza Queiroz também, a parte geral deles, esses livros, a parte geral, ela é bem crítica, ela traz aquilo que é vamos dizer assim, o básico, o fundamental, e depois eles conseguem fazer a crítica. E uma obra que eu gosto bastante é uma obra do Salo de Carvalho, é um livro do Salo de Carvalho chamado Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro, que sai pela Saraiva. Sim, é um livraço sobre esse tema, com uma análise também bem crítica para quem quiser aprofundar. Uhum. Eu Tem ia outras falar, obras, tá? Eu mencionei essas que eu lembrei agora, né? aham. Eu ia falar também do César Roberto Bittencourt, né? Eu gosto muito também do Paulo Busato. Muito bom O, também. eu gosto muito do Paulo Busato, eu tive aula com ele, exatamente também Sim. sobre aplicação da pena, na parte geral, eu tive aula com ele. É muito boa. É, a doutora Paula Maroto poderia passar uma lista de bibliografia, aí depois talvez publicar alguma Eu, coisa, assim, colocando uma é, lista de livros. eu passo para você também, Davi, qualquer coisa, se você É, quiser disponibilizar aí para o pessoal Faço no que aí canal aí. No... eu vou disponibilizar. A Tá. doutora Patrícia Cavalcante, doutor Rafael, se há uma sentença sem fundamentação. Não sei se foi, acho que foi uma pergunta, né? Mas uma sentença sem fundamentação, se há, né? Na verdade, depende, na É, verdade pode haver, né? Mas pode na verdade tem haver. muitas até, né? Tem O que a gente muitas, chama né, de que sentença tem. vazia, né? A Aham. doutrina chama de sentença vazia, sentença carente de fundamentação, né? Na verdade tem muitas. É, Se verdade. pesquisar, vai encontrar muitas. Então, doutor Vai Rafael, mesmo. muito obrigado mesmo aí pela disponibilidade. Está encerrando o nosso tempo aqui, né? O Instagram tem Tá alguns ótimo. minutos, temos alguns minutos, mas muito obrigado. Ah, eu acho que ela vai colocar mais algum restante da pergunta. Não sei se a doutora Patrícia vai colocar, mas agradecer. Aí eu fico aguardando então a lista, aí eu vou publicar para os Tá. advogados, né? Colocar no story também no feed do Instagram. Ah, a doutora falou que foi Beleza, incompleta Davi. a pergunta. Foi incompleta a pergunta. Eu É... agradeço mais uma vez o Acho. convite Uhum. e estou à disposição. Sempre que precisar e quiser, pode contar comigo. Parabéns mais uma Entendi. vez pela iniciativa. Não, eu agradeço, Rafael. E, doutora Patrícia, não sei se vai dar o tempo de colocar sua pergunta, mas de qualquer forma, depois você pode me passar, que aí eu passo para o Rafael e te ver aí como é que pode responder essa pergunta. Beleza? Rafael, muito Beleza. obrigado. A live vai ficar salva por 24 horas. Depois também eu vou tentar baixá-la e vou te encaminhar o vídeo, para caso você queira ter Legal. aí. Vai ficar Obrigado. salvo por 24 horas. E amanhã nós vamos ter uma live com a doutora Janaína Matida, falando sobre prova. Falando Ah, sobre muito prova legal. testemunhal, doutora Janaína Matida. Muito Certo? bom. Ela falou, acredito que seja isso. Se uma sentença sem fundamentação
Você ataca via embargos para poder trazer essa fundamentação ou deixa para o recurso de apelação? Um questionamento. Aí eu acho que se a gente tratar isso como uma sentença absolutamente nula, você pode tratar isso preliminarmente numa apelação, alegando a nulidade da sentença. É claro, eventuais omissões podem ser por vias de embargo de declaração, mas aí vai depender também do tipo de omissão que há na sentença, né? Eu acho que tem que verificar o grau de omissão da sentença, né? Quando a gente fala em dosimetria, eu acho mais interessante talvez apelar alegando preliminarmente a nulidade mesmo. E nada impediria, em alguns casos, inclusive, embora os tribunais não gostem, usar o HC como uma via que não seria via recursal, né? Mas acho que nada impediria uma apelação alegando a nulidade da sentença. Vai depender do caso concreto, né? Fazer uma devida análise. Sim. Novamente, Rafael, muito obrigado. Então vai ficar salvo aqui por 24 horas. Até mais, Rafael. Muito obrigado. Até mais. Um Abraço.